faz mais frio, mas agora deu coisa no óculos, vou ter que tirar o óculos. Oiê, vamos começando aí a live. Já aceitei aqui, Maíra. Deixa eu só fechar aqui a janela. Não dá tanto. Ai, dá uma ajuda aqui. Espero que a minha internet ajude. Internet. Se der problema na minha internet, vocês vão me avisando aí, porque tem dia que a internet ajuda, mas tem dia que ela só atrapalha. Deixa eu ver. Tá com dificuldade para entrar? Deixa eu ver. Deixa eu mandar outra solicitação. Que tá difícil para ela entrar. Peraí. Vou mandar ela pedir para ela entrar de novo. Ai. Pronto. Agora eu tô aguardando já a Maíra pra gente entrar e começar aqui, bater esse papo. Deixa eu ver. Se ela entra. Enquanto isso, dá pra gente ir conversando. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo... Deixa eu ver. Tem uma mensagem? Eu te mandei uma solicitação também, Maíra. Deixa eu ver se agora vai. Gente, eu tenho... A minha internet tá uma beleza. Agora foi. Tudo bom? Tudo. Bom, gente, hoje a gente vai bater um papão, né? A gente vai bater um papo sobre maternidade atípica, né? Primeiramente, eu vou me apresentar aqui. Eu tô de fone, mas de vez em quando vocês vão ouvir o Gael dando uns gritinhos aqui. Ele tá aqui em casa, tá ligado no 220. Então, não se surpreendam, tá? Meu nome é Gabriela. Eu tenho... Aí, ó. Eu tenho 37 anos, eu sou jornalista, sou assessora de comunicação, sou autora da página Mãe Atípica Preta, aqui no Instagram. Nessa semana também eu estou ocupando ali o Instagram da Andrea Werner, para a gente falar sobre representatividade. E hoje eu estou aqui pelo movimento Vidas Negras com Deficiências Importam, para bater esse papo com a Maíra sobre maternidade atípica, sobre os desafios, os nossos desafios quanto mães atípicas, né, de crianças pretas e também com deficiência. E a gente vai aí, nesse decorrer de uma hora, né, falar um pouco para vocês como são nessas dinâmicas, para a gente lidar com todos esses atravessamentos, essas opressões. Maíra, pode ficar à vontade, bem-vinda. Enquanto isso, eu vou abrir um pouco aqui a luz, porque está bem escuro aqui. E aí você pode se apresentar e ficar à vontade. Tá. Boa noite, eu sou Maíra, eu tenho 46 anos, eu sou autista e sou mãe atípica de um menino de 8 anos. E a maternidade é isso, para mim foi assim, uma vitória atrás da outra, de episódios que eu consegui vencer, assim, através de... E eu digo assim que eu tive muita sorte, que encontrei pessoas muito boas assim, pelo caminho. Meu parto eu sofri violência obstétrica, mas depois disso, assim, na questão da amamentação, eu achei
as enfermeiras grosseiras também, né? Mas tinha também um anjo lá que apareceu no hospital que eu estava, porque meu filho nasceu no hospital do SUS. E apareceu um anjo lá, que ela vinha, ela fazia as massagens, conversava comigo, e isso me ajudou muito nessa fase. E eu E agradeço. como foi para você descobrir essa questão da maternidade atípica? E foi antes do seu diagnóstico? Você já tinha um diagnóstico? Foi depois? Como foi para você? Eu já tinha o diagnóstico da disfunção executiva só, mas eu sempre desconfiei que tinha mais coisas aí, porque eu sempre tive muitas outras características, né, que eu não sabia o que era. E aí, meu filho teve atraso no desenvolvimento, ele chegou a fazer intervenção precoce, né? 1 ano e 5 meses ele começou. Mas ele ainda não tinha o diagnóstico, ele recebeu o diagnóstico foi com 3 anos. E aí, com 3 anos, isso antes eu já tinha ouvido que eu era autista de um namorado meu. E na época eu não aceitei, porque eu não sabia nem o que era. E aí, quando meu filho começou a ser apontado como autista também, pelos amiguinhos, eu de início também não aceitava, porque até então eu não sabia o que era. E aí, quando ele recebeu o diagnóstico, que foi a psicóloga dele que falou assim, porque no diagnóstico dele tinha transtorno global do desenvolvimento. Eu não sabia o que era isso. Aí a psicóloga dele que apontou assim, você sabe que isso aqui é autismo, né? E aí foi que caiu a ficha. Aí eu comecei a ir para palestras, para eventos sobre autismo, comecei a estudar, a ver vídeos. Tanto que hoje as mães que chegam, né, no Mães Autistas, precisando, né, de apoio, eu sempre oriento elas a fazer isso, a percorrer esse mesmo caminho E que me pode ajudou. falar. E aí, no início eu chorava muito, fiquei também no período de luto e tal. E aí, quando eu comecei a entender o que era, eu comecei a desconfiar de mim também, que eu era autista. Aí eu procurei eu ainda estou aqui na reunião, viu? Oi, 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 tudo bem? Tudo Pronto, bem? qual é o nome dela? é Gabriela. Gabriela? É, Gabriela. só que é Gabriela no feminino. Gabriel no feminino. Todo Vá lá curioso. O meu tá assistir aqui seu pulando como filmezinho. elástico. Vá lá assistir seu filmezinho, que daqui a pouco a mamãe vai para lá. Aí, e onde foi que eu Tá estava, meu falando, Deus? que você estava falando do diagnóstico dele, que a partir disso você começou a Foi, desconfiar. foi. E aí eu comecei a procurar, né, ir atrás, e eu tive um episódio de ter síndrome do pânico e depressão. E quando eu ia nos psiquiatras, eles só faziam passar remédio. E esses remédios eu nunca me adaptei. Sempre tinha alguma reação, assim, né? E aí eu continuei, quando eu comecei a levantar essa hipótese, eu ouvia a mesma coisa que todos os autistas, a maior parte, né, escuta, que é, como é? Eu ouvi essa frase assim, você Não pode ser autista porque você casou, você tem filho. você não tem jeito de autista porque todo autista é estranho. E aí Nossa. eu não desisti, como todos os autistas, né? Assim que eu vejo. Eu não desisti, continuei indo atrás até que eu consegui uma médica que escutou minha vida toda, assim, da minha infância.
adolescência, fase adulta, até hoje, ela me escutou, assim, ficou 2 horas comigo, 2 horas, essas 2 horas ela conversou comigo e com minha mãe, sabe? E procurou saber de minha vida toda, tudo que tinha acontecido, né, o que nenhum dos outros psiquiatras me escutou, né? Ela teve a maior Uhum. paciência de me escutar e ela que deu o meu diagnóstico no final da consulta. E para mim foi E, libertador. e como foi assim a sua relação nessa questão, já que você já tinha o diagnóstico, agora como mãe atípica e como pessoa também com deficiência, como foi para você essas duas essas duas novidades, né? Assim, esses dois papéis, assim, como foi para você, por um lado, já ter o diagnóstico, né? E também agora tendo o diagnóstico como mãe, e sendo mãe atípica. Para mim foi libertador, assim, porque explicou minha vida toda, explicou tudo que eu passei na escola, em relacionamentos, tanto de amizade como relacionamento amoroso, explicou tudo, todas as dificuldades que eu tinha e que eu para mim foi como uma luz assim e me deu a resposta de tudo, sabe? Foi E seu libertador. filho já tinha o diagnóstico, né? Nessa época, né? Tinha. Como mudou para você, assim, como mudou para você, alterou para você a sua relação com seu filho, o seu olhar sobre o seu filho agora, uma vez que você já tem o diagnóstico, como mudou isso para você? Para mim mudou assim porque eu procuro sempre entender ele, entender as dificuldades que ele tem e eu procuro me colocar no lugar dele, porque eu lembro, né, como foi para mim essa fase da infância, de colégio, inclusive porque na minha época de escola não existia a LBI, né? Na época Uhum. da terceira série, para mim foi quando começou meu pesadelo. E não existia LBI nessa época. E eu sofri muito, eu tive que mudar muito de escola. E, assim, com ele, eu sempre procuro estar em reunião Com a com as escola. psicopedagogas, com a escola, com a professora dele. Marco sempre essas reuniões, sabe? Para a gente estar acompanhando ele e a gente sempre procura assim, uma psicopedagoga para estar acompanhando ele e ajudando ele nesse período. Porque eu procuro entender sempre ele, mas eu também me preocupo, sabe? Porque eu não quero Uhum. que ele passe pelo que eu passei. E para você, como mãe, assim, quando você sente da escola ou de algum lugar essa falta de olhar, né, com ele, né, como mãe atípica e como pessoa autista, como você reage, assim? Como você lida com o capacitismo, tanto em você quanto nele, assim? Quando, no caso, ele já passou por algumas situações de preconceito no parque do condomínio onde a gente mora, e em algumas escolas, em alguma escola que ele estudou, eu prefiro, da minha parte, assim, eu prefiro tirar, sabe? E eu Uhum, procuro ir com ele em outros lugares. Tipo assim, Salvador, aqui na Bahia mesmo, tem vários parques, assim, de bairro que são muito bons, assim, e a gente é muito bem acolhido, sabe? Nesses lugares, tipo, uhum, tem o Parque Ecológico, que é um parque grande, cheio de brinquedo, com terra, com espaço à vontade, assim, para a criança brincar, sabe? Com bastante natureza. Tem o Parque da Cidade também. E aí eu sempre vou com ele para esses lugares, sabe? Ele uhum, gosta também de parque, de parque de tipo Game Station, não sei se aí tem.
E aí a gente sempre vai nesses parquinhos que são ao ar livre, sabe? Que são abertos, não é pago, é gratuito. E, e ele brinca todo feliz, as crianças interagem bem, sabe? Brincam uma com a outra sem ter preconceito, sem ter discriminação. Então, eu sempre vou com ele em lugares que eu e ele, os dois, se sintam felizes, sabe? Eu prefiro Você assim. pode falar. Eu prefiro assim. E você, como mãe atípica, não, como pessoa autista, você sente muito capacitismo? Eu senti muito em colégio, em, em empresas que eu trabalhei e também nesse meio de mães, né? Mas hoje em dia, quando surgem essas questões, eu geralmente vou e converso. Se eu tiver com uma dúvida de discriminação, eu já vou e já converso com a mãe, sabe? Uhum. Já vou e já converso. Está acontecendo alguma coisa? Está acontecendo algum tipo de discriminação com meu filho? Aí eu explico para ela, peço para ela, tipo da escola de meu filho. Aí eu começo a enviar vídeos sobre o autismo, conscientizando mesmo, né? Eu geralmente faço. E como você vê, por exemplo, né, você sendo mãe atípica e você sendo uma pessoa autista, como é que você vê, né, a questão, o movimento de mães atípicas, assim, da internet, esse ativismo, e até, né, as mães mesmo que, assim, a gente vê, né, ter essa visão mais, vamos dizer, mais negacionista, assim, do autismo. Como você enxerga isso? Eu acho maravilhoso essa. Geralmente é quando as mães se fortalecem, né? Que vão para a luta também, para a conscientização, porque a gente pensa que a conscientização já está assim, já está o bastante assim, mas sempre chega para a gente uma história que a gente vê que ainda tem muita luta, sabe? Ainda está longe de terminar essa luta, ainda está muito longe. E eu acho isso maravilhoso, essa Essa reunião, né? Esse fortalecimento, né? essa luta das mulheres para conscientizar, né? Conscientizar que elas ocupam. E quanto à conscientização, você acha que a gente já avançou, a gente ainda está na luta, tem muito o que fazer? Como é que você vê sobre a conscientização, né, da criança autista, da pessoa adulta autista? Eu acho que avançou muito, assim, eu olho para a minha época, que a gente nem sabia o que era autismo, eu via várias pessoas, assim, com dificuldade, né, na escola e não eram acolhidas, pelo contrário, eram excluídas, eram negadas, assim, na escola, né, eram excluídas, eram rejeitadas na escola. E hoje tem um movimento muito forte das mães, de pessoas, né, que lutando pela conscientização, pela inclusão. E eu acho isso maravilhoso, assim, hoje em dia, esse fortalecimento que tem, né, até dos próprios artistas adultos fazendo essa conscientização também. Porque na minha época não existia isso. Então, Hoje você acha que a sociedade entende mais o autista? entende mais. Comparado à minha época, muito mais. Ainda tem muito a ser feito, né? Mas eu vejo, comparado à minha época, Ave Maria, tá. Eu digo assim que nossos filhos têm sorte, viu? Porque na minha época não existia isso, não.
Eu deixei. acho que o autismo deixou de ser aquele transtorno meio que desconhecido, né? E as pessoas passaram a ver mais o autista, né? A pessoa autista. Embora as pessoas ainda não tenham muita consciência do que significa, né? O autismo e de como a pessoa autista, né, se sente e convive com a condição. As pessoas acham que é frescura, as pessoas acham, né, as pessoas que não têm tanto conhecimento a respeito e tem um preconceito que a gente pode falar, né? Acha que não tem que ter, como é uma deficiência invisível, acho que não tem que ter certos direitos, certas prioridades, né? E isso é ainda é um embate que a gente tem que quebrar, assim, que a gente vai ter que lutar, que a gente vai ter que assumir, né, socialmente, né? Até pela visibilidade da pessoa autista também, né? Porque para aparecer, para ter recortes, para ter estudos, para ter políticas públicas mais direcionadas, né, para fortalecimento do SUS, né, e, né, fora todas as questões que a gente sabe que as pessoas têm no imaginário da pessoa autista, né, e aí que as pessoas meio que negam e não aceitam a pessoa autista periférica ou a pessoa autista preta, porque elas simplesmente acham que não existe, né? Principalmente se essa pessoa for uma pessoa adulta, né, dentro do espectro, né, e porque até a pessoa adulta também encontra dificuldade, como você mesmo falou, né? Você andou muito até conseguir o seu diagnóstico, né, para o autismo. Conta um pouco para a gente como é essa experiência assim, de ir atrás do diagnóstico sendo uma pessoa adulta, né, já que você já sabia que seu filho era autista. Foi uma caminhada longa, assim, porque desde pequena, né, que eu faço terapia. Eu comecei a fazer a terapia, isso, com certeza. Eu comecei a fazer a terapia, eu tinha 9 anos. E eu sabia que eu tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Sabe? E Uhum. foram várias terapias assim, que eu tive. Eu fazia uma que na época não sei nem como é que chamava na época. Ela me mandava fazer umas figurinhas geométricas, ela me dava uma cartinha e eu tinha que fazer a figura geométrica com uma linha, com os preguinhos, né? E nessa época não tinha nem nome, assim, que eu lembre, ela só chamava de terapeuta, era o nome que era dado a ela, né? E eu ficava sem Uhum. resposta, sem saber o que eu tinha, aquela dificuldade que eu sentia na escola, que eu senti durante a faculdade e durante minha vida toda em relacionamentos que não deram certo. E acho que foi por isso tudo que eu não desisti, né? Uhum. Artista adulto, geralmente mulheres também, é muito difícil de conseguir o diagnóstico. E os médicos parece que tem uma barreira aí que precisa ser quebrada, mas quando a gente consegue, a gente recebe a explicação assim de tudo que a gente viveu e a gente fica de bem, né? É como se a gente fizesse as pazes com a gente mesmo, por todas as dificuldades que a gente enfrentou na vida da gente, assim, e a gente passa a entender o porquê, sabe? Uhum. Você fez muito masking? Você usou muito masking na sua adolescência, na sua infância? Ou Mas, você só não entendia? O masking é como se fosse a Lu consegue falar melhor disso, né? Que é aquele mascaramento que o autista utiliza, né? Um artifício que o autista utiliza para poder se adaptar. Então, ele imita, né, os trejeitos, ele imita o comportamento do outro, né? Das pessoas típicas, né? Assim dizendo. tipo, Para poder se incluir, para poder participar, para poder se sentir inserido na sociedade, para não ser vista como aquela pessoa estranha, entendeu? E as meninas, principalmente as meninas autistas, né?
Até por isso também parte do diagnóstico em mulheres autistas é difícil por causa disso, porque muitas vezes elas mascaram, elas conseguem mascarar de forma melhor, né, de maneira melhor, o autismo através desse mask, né, porque elas passam a imitar comportamentos de pessoas típicas para poder não sofrer exclusão, para poder não sofrer capacitismo ou sofrer preconceito, né? E aí eu estou te perguntando se você sabe se você fez algum mestre, se você mudou algum comportamento seu para se adequar, para não parecer estranha na escola ou na adolescência, ou não? Você conseguia, ou você não percebia que você tinha esses comportamentos? Na época eu não percebia, né? Porque eu não sabia o que era, mas eu tive muito, sim, porque várias amigas minhas reclamavam de meu jeito de ser quieta demais, de eu ser tímida demais, de eu ser calada demais. E geralmente elas me incentivavam a beber para eu me soltar, né? Entre aspas, eu consegui me soltar e até na roupa, assim, eu chegava lá com uma roupa e elas mudavam minha roupa, porque dizia que eu me vestia mal. Chegava lá e mudavam minha roupa até. Para Chega a ser engraçado, você. estou agora risada disso, viu? Porque para mim foi uma explicação assim de tudo, né? Uhum. Então que eu dou A também. Luciana está falando aqui, ó, nossa, comigo era assim. Eu imagino o quanto deve ser complicado, né? Você tentar se encaixar o tempo todo e não entender porque não consegue se encaixar, né? E não achar uma razão, né? E a sociedade também te vê como uma pessoa estranha. É, Deve ser muito difícil, né? Porque às vezes tem aquela pessoa que é introvertida de tudo, que não gosta muito de socialização, né? E não gosta de falar, e é tímida, e as pessoas já implicam bastante. Imagina com uma pessoa, né, que eles julgam assim que tem um comportamento diferente, que está fora daquele padrão, daquilo que é aceitável. Como mãe atípica, que você teme, assim, pelo seu filho, nessa questão agora do capacitismo, das opressões? Que você, como você imagina um futuro para o seu filho? O que você teme, assim, para ele? Que ele passe, que você passou? é isso. Eu tenho muita recordação negativa assim dessa fase que ele está, que eu passei, né? Aí eu me sinto assim às vezes até um pouco super protetora, porque eu estou sempre marcando reunião com a professora, até quando às vezes a gente muda, né, de terapeuta, eu peço outra reunião para procurar saber, assim, para a professora organizar direitinho, né, as tarefas dele junto com a psicopedagoga que acompanha ele de perto, porque eu não quero que ele passe pelo que eu passei, sabe? E aí eu fico toda hora nessas reuniões com a coordenação da escola, com a professora dele e com a psicopedagoga que acompanha ele. E com as terapeutas também, né? A gente sempre Uhum. está pedindo relatório, aí eu levo relatório para a escola, o relatório da escola eu levo para as terapeutas, para a gente sempre tá ajudando ele, né, nas questões da escola e da vida dele. E ele tem, assim, né, a consciência de que ele é autista? Como ele lida com isso? Eu não sei se ele já tem a consciência, eu por enquanto ainda não contei não, porque Uhum. eu não sei ainda, eu tenho até que ler mais sobre isso, porque eu ainda não sei o momento certo de falar, né? Mas É, ia falar para ele. Eu porque quero é, falar, mas eu não é sei a idade importante. certa.
É importante que você, né, já que ele faz acompanhamento, já que ele tem a psicopedagoga, né, que você converse mesmo com elas, né, mostrando a melhor forma, né, perguntando qual é a melhor forma para abordar a melhor idade, porque isso é uma coisa que passa assim pela gente, né, que é mãe atípica, né, que tem essa preocupação de quando contar, né, quando falar a respeito, né? Porque não é que nem entrar na puberdade, que você sabe que aos 10, aos 12, você vai ter que falar sobre isso, né? A gente não sabe o quanto eles não saberem pode afetar, né, a autoestima deles, a questão de se achar diferente, o quanto eles, né, podem sentir a rejeição dos amiguinhos, ou bullying. Então, a gente não sabe se é melhor falar cedo, né? Já começar a dar aquela introdução, explicando ludicamente, ou se é melhor esperar uma idade que eles já estejam compreendendo mais, né? Assim, já estejam maior para compreensão, né? Isso. Porém, a gente corre o risco de até essa idade eles também já terem passado por alguns traumas, porque eles não entendem, né? Porque eles são diferentes, né? Eu tenho até que E aí conversar com a psicóloga dele, né? Qual é o melhor momento para contar. a Lu colocou aqui que ele ainda não tem noção de capacitismo, De fato, ele não vai ter ainda noção do que é capacitismo, né? Mas ele vai sentir a rejeição, né? O bullying, né? Como você falou, você tem alguns traumas, né? Porque você não entendia, né? E aí você, como você não tinha diagnóstico, você carregou esses traumas, né? Durante toda a vida, né? E às vezes a gente, por não entender, a gente acaba querendo proteger, né? E aí, às vezes, a criança, por não entender, ela vai sofrendo traumas que vão se acumulando, né? E aí a gente tem que ter sempre esse acompanhamento com eles para poder eles não carregarem isso para a vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica naquela, quando é a idade ideal, qual é a idade ideal para que eles saibam, né, que eles são autistas e que eles, né, que isso, a rejeição, né, é algo que é problema social, né, um problema que não é problema deles, né. Certeza. E aí é mais complicado ainda a gente pensar, como mãe, por exemplo, você se vê em alguns momentos tendo alguma atitude capacitista com seu filho, por exemplo? No sentido de querer proteger demais. Se você se percebe assim, mesmo como pessoa autista, né? Porque eu, como mãe, às vezes, nesse intuito de proteger, nesse intuito de querer meio que poupar, né? E eu sei que às vezes a gente acaba, né? Mesmo que não espontaneamente, né? E mesmo sem perceber, a gente às vezes acaba tendo algumas atitudes capacitistas, né? E isso a gente precisa deixar claro que mesmo as mães que são ativistas, mesmo as mães que sabem sobre o capacitismo, elas podem sim ser capacitistas com seus filhos, né? Sempre dá aquela boa intenção, mas elas podem carregar isso, porque é uma coisa estrutural, quando a gente fala de capacitismo. Então, eu queria saber, assim, você se percebe em algum momento tendo alguma atitude capacitista? Ou como você se policia para não reverberar também o capacitismo e não proteger demais o seu filho? É isso, eu não sei. Eu não sei se eu sou capacitista, mas eu não me sinto. Eu estou muito procurando estudar sobre o capacitismo para eu conhecer mais, assim, e aprender mais, né, sobre como lutar pelo anticapacitismo. E o que eu sou, assim, às vezes é super protetora. Eu já fui de brigar muito, assim, hoje em dia eu estou melhor, eu converso mais. Quando eu estou percebendo, assim, alguma situação de preconceito com ele, eu vou e converso com a mãe do menino que eu estou percebendo que está meio que excluindo ou que fez alguma situação de preconceito ou de bullying com ele, eu vou e converso com a mãe numa boa, sabe?
Uhum. E elas porque aceitam assim? Elas entendem ou não? Assim, elas ficam conversam meio que... comigo, conversam, numa boa, assim. Mas elas Já fui de entendem? brigar, eu já fui de brigar muito, mas hoje em dia eu prefiro, assim, depois que eu estudei mais, que eu fiz alguns cursos sobre inclusão, sobre capacitismo, sobre anticapacitismo, eu estou mais indo pelo meio da conversa, sabe? Uhum. Aí eu converso com ela, peço para ela conscientizar o filho sobre o que é o autismo, para que ela entenda, né, para que o filho dela entenda mais meu filho e não exclua, não gere algum E, preconceito, né? e, com as, E ou- a- e com as outras crianças, assim, ele tem amigos, ele consegue, né, se socializar bem? Como é para ele, assim? ele se socializa bem. Ele tem até um amiguinho, tem dois amiguinhos assim no condomínio que ele adora. Que teve uma ocasião assim de uma briga, né? Porque esse amiguinho dele sempre brinca com os amigos, com os brinquedos dele todos. E aí teve uma ocasião que o amigo dele ficou colocando a perna na frente dos brinquedos, assim, para não deixar a Gabriel brincar com os brinquedos dele. E aí teve Gabriel chorou, né, no dia tal. E aí na hora eu preferi ir embora, para eu não brigar, eu prefiro ir embora, assim, para não ter situação de briga e eu não perder minha paciência. Aí eu Como é a típica nessa gente. ocasião eu prefiro ir embora. E, e aí depois a mãe do menino foi que chegou até mim para conversar, sabe? E aí ela conversou comigo e eles fizeram as pazes assim por eles mesmos. Foram lá em casa para brincar com o Gabriel e continuam amigos até hoje. E é o melhor amigo dele, que ele chama de melhor amigo. Assim, é muito bonitinho. Ele sente saudade do amigo e tudo. É muito bom quando eles conseguem, né, ter essa... E como ele está lidando agora com essa questão da escola, da falta da escola, ele vai para a escola, como é isso para ele agora? Ele está fazendo aula online na escola. Todo dia quando ele faz, né? Tem vezes que ele não quer fazer, reclama. E aí eu tô mais nesse período agora. No início ele fazia uma boa, sabe? Mas agora que já tem Uhum, 6 meses, né? Já são 6 meses, né, de uhum. quarentena. É, quase 6 7, né? Ou 8, não sei. quase 7. Ele reclama muito. E aí eu prefiro não forçar. Porque ele tem a psicopedagoga que vem aqui em casa e faz o acompanhamento com ele, aqui em casa mesmo. E ela toma todos os cuidados, assim, e aí eu prefiro esse acompanhamento, né, presencial, do que ficar forçando ele, às vezes, ele não quer dar aquela reclamaçãozinha deles, né? E aí eu prefiro não ficar forçando, porque eu não acho isso. O diagnóstico dele foi tranquilo, como para você conseguir o laudo, e ele faz terapia pelo SUS. Não, hoje em dia ele faz pelo plano de saúde. Uhum. A E como foi para psicopedagoga você conseguir? Foi tranquilo? foi. Foi tranquilo? Foi. Eu não sei se você está conseguindo, está travando aqui. Foi tranquilo para você conseguir o acesso pelo plano? Como é que foi um pouco a questão entre o laudo e as terapias? Foi para conseguir as terapias dele, geralmente o plano aceitou logo, né? Porque a neuropediatra que levou ele, ela deu um diagnóstico, a primeira deu um diagnóstico bem resumido, assim, e aí geralmente o plano pede, né?
pede mais Uhum. informações, aí geralmente eu ligo para a neuropediatra e falo, ó, o plano pediu um relatório mais detalhado. Você pode refazer? Aí, no caso do plano de saúde também, com as terapeutas, né? Todo semestre eles pedem um relatório. Aí eu peço para as terapeutas dele fazerem um relatório que manda para o plano, e aí o plano autoriza. Geralmente eu não tive muito estresse com o plano, não. Foi só no início que, numa ocasião que o plano pegou, diminuiu, né, o tempo da, da terapia dele. E aí eu tive que ficar no pé dele, sabe? Até que eles voltassem para o tempo que a neuropediatra tinha passado. Em algum momento ele chegou a ser atendido pelo SUS ou você chegou a procurar o público? Foi quando ele era bebê, porque ele nasceu prematuro e ele demorou para engatinhar e para sentar. E aí, nessa época, ele ficou sendo acompanhado por uma médica do SUS, doutora Ana Paz. E aí, ela passou para ele fazer intervenção precoce. E aí ele fez, né, com Uhum. o fisioterapeuta, nasceu, que é o Iperba, que é um hospital grande que tem aqui. Aí ele fez lá um tempinho. Aí depois, e ela me ensinava a fazer em casa também com ele. Aí foi o que ajudou ele também. E foi rápido para ele conseguir pelo SUS? Como é que foi? Foi rápido porque foi no hospital que ele nasceu. E Uhum. nesse hospital eles têm um acompanhamento para a mãe e para o bebê até 1 ano e meio. Eles fazem esse acompanhamento. Nossa, que bom. E a médica de lá, ela fortalece bem a questão da amamentação, né? Ela, Uhum. ela incentiva muito a questão da amamentação. Aí até 1 ano e meio ela fica acompanhando a criança, para a mãe amamentar, e ela encaminha já para essa intervenção precoce que ele fez. E ajudou muito ele, assim, Ele, que ajudou muito. ele, ele teve aquela questão da regressão do autismo, de começar ou não, ele teve atraso, mas porque o Gael teve a questão da regressão, né? Ele fez, depois ele parou de fazer. Então, Não, aí, ele, ele teve foi a ele questão já... do, do desenvolvimento mesmo, que demorou um pouquinho, e da fala, né? Que a fala dele, ele só começou a falar com 4 anos, depois de ter o acompanhamento com a fonoaudióloga dele. Que foi Uhum. também. E como é a questão da saúde aí, do acesso em Salvador? Como é para vocês, assim, como mães, quando precisa de uma urgência, emergência, como é essa questão da saúde, do acesso aí do serviço público? A questão do SUS é muito, muito ruim, assim, tem muita pouca vaga e tem muita criança na fila de espera. Uhum. E a questão dos planos de saúde é sempre assim, a gente tendo que correr atrás de de ter que ficar pegando no pé deles mesmo, sabe? Para eles autorizarem, para eles fazerem, né, o tempo que a neuropediatra passa. É sempre essa luta mesmo, não para não. E no SUS E é o mais... sempre uma de espera. o SUS aqui em São Paulo também é uma luta, assim. Você não... O Gael está numa fila de espera, na verdade ele faz uma triagem, um acompanhamento,
mas ele não faz as terapias ainda no SUS, né? Porque há uma fila de espera gigante. E agora, ainda mais com a questão da quarentena, né? Tá tudo parado praticamente, né? O Gael retomou semana passada, praticamente, o SUS, mas... Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Só para saber. Tô ouvindo Tá? bem. Estão conseguindo ouvir? Ah, tá. O Gael retomou a semana passada com o SUS, né? Mas assim, ele só faz acompanhamento lá, né? Ele não faz terapia, não tem acesso a fono, tudo que ele faz é através do convênio, né? E aí também é uma luta para conseguir através do convênio, porque você tem que levar papéis, mais papéis para poder comprovar, né? Que o profissional precisa, né? Que a criança precisa, e um monte de papel, um monte de avaliação, enfim. Né? Até para fechar o diagnóstico aqui é uma correria, assim, é uma luta muito, muito árdua, né? E vocês têm o projeto, né, Mães Azul, Mas que eu não autismo. sei de... Isso. Fala um pouquinho como ele é, fala um pouquinho pra gente, para fechar a live. O Mais Autismo nasceu, assim, a partir do... Foi na época que eu tive a depressão e a síndrome do pânico. E eu fiquei boa, assim, através de muita terapia. Eu fiz também terapia regressiva, né? E aí veio... eu me perguntava, cadê o olhar para as mães, gente? Nos lugares que eu frequentava com ele aqui, eu perguntava, cadê o olhar para as mães? E Sim. eu perguntava na clínica onde ele fazia, na escola, e logo que ele começou as terapias, assim, que eu ainda não estudava, sobre inclusão, sobre nada, assim, eu ficava muito ansiosa para ver os resultados, né? E uma mãe chegou para mim e falou assim, calma, calma, que em 1 ano e meio você vai ver, vai começar a ver os resultados. E ela conversava muito comigo, assim, quando eu precisava, sabe? E aí veio a vontade de criar um grupo para também fortalecer outras mães. E ajudar outras mães como ela me ajudou, né? E aí a gente começou com terapia de grupo, ia assim, umas 10 mães, terapia de grupo, e aí começou a chegar cada vez mais mães no grupo do WhatsApp, uma mãe indicando para outra, e aí hoje em dia elas conversam, né, sobre os mais variados assuntos, assim, todo dia elas conversam, quando uma está precisando de ajuda, a outra acolhe, dá conselho, e é muito bom de ver. Tem 170 poucas mães. Nossa, bastante. E elas conversam assim todo dia sobre os mais diversos assuntos. Assim. Muitas delas falam, aqui é o único lugar que eu encontro esse acolhimento que eu preciso, assim, sabe? E é muito bom ver isso, ver essa união delas. É o fortalecimento, né, que às vezes a gente não encontra, o acolhimento, né, que é tão difícil para a gente encontrar, né, principalmente quando você é mãe atípica, que está sempre nessa correria, atrás de laudo, atrás de terapia, e correndo para fazer intervenção, e correndo com a criança para cima e para baixo, e indo para a escola, indo para a clínica, e realmente, assim, deve, né, eu como mãe atípica posso falar que assim, é muito raro você encontrar espaço para falar de outras coisas que não seja autismo, né? E também que você ache esse acolhimento também, né? Algum lugar que você possa conversar com pessoas que estejam passando o mesmo que você e que entendam também as suas angústias, né? É muito raro, assim. E falando agora do movimento, do coletivo, do VNDI, né? Como você enxerga o movimento, como você assim, você chegou até ele e como você enxerga, como você vê o futuro assim, das pessoas com deficiência, né? Pretas, periféricas, enfim.
É um movimento que eu vejo assim que tem muito futuro e tem muita luta, né, para ser feita, porque a desinformação ainda é muito grande nessa questão da Uhum. inclusão, né, de pessoas negras com deficiência e falta ainda muita informação. Eu geralmente procuro assim, eu vejo que tem muita pouca informação. E é um movimento que eu vejo que tem muito futuro, assim, que pode contribuir muito nessa área da inclusão e do capacitismo e do anticapacitismo, porque ainda falta muita informação para ser dada, né? Até É, de muita questão luta de ainda. livros, assim, a gente procura e não acha, né? Uhum. Eu fiz uma Sim, pesquisa assim, de livros, e livro infantil, livro de adulto, e não encontrei, assim, encontrei, geralmente a gente encontra sobre negros, né, e sobre pessoas com deficiência, mas de pessoas negras com deficiência a gente não acha, assim, muito, quer dizer, não acha, né? Eu fiz uma pesquisa e não encontrei. que é uma E pauta que as pessoas ignoram, né? é, e é Então, um movimento que tem muito futuro por essa questão, assim, porque ainda tem muita desinformação. a gente tem uma luta muito grande aí para assumir, né? É, E muito, mas é muito urgente que a gente assuma essa luta, né? Que a gente, como mães atípicas, como pessoas com deficiência, como mães atípicas, como apoiadores, né? A gente entenda que é urgente tratar dessa pauta, né? Porque é uma realidade, as pessoas com deficiências, principalmente na periferia, e pessoas pretas, foram negligenciadas esse tempo todo, né? Foram abandonadas pelo Estado esse tempo todo. Para conseguir o mínimo, elas têm um esforço enorme por trás, né? E elas não estão inseridas em nenhum contexto, né? A gente não consegue encontrar dados, a gente não consegue encontrar informação, a gente não consegue encontrar acolhimento também, né, para essas pessoas. E então é um trabalho, né? E também há outros, né, outros coletivos também que estão começando a pautar essa demanda também. E é um trabalho que a gente vai ter que continuar fortalecendo para as próximas gerações até que se chegue, né, ao mínimo necessário, né, para que essas pessoas tenham, né, acesso, tenham direito, tenham tratamento de qualidade, né, porque não basta ter tratamento, né, que a gente tenha uma medicina também muito mais humana, né, muito mais social, no sentido de olhar para a pessoa preta com deficiência, de olhar para o autista adulto, né, que está ali em busca do diagnóstico, com um olhar mais direcionado. Né? Então, são muitas pautas e que a gente vai ter que ficar lutando aí, né, por muito tempo. verdade. Maíra, eu quero te agradecer aqui pela live, tá? Quero te agradecer pela presença. Vou te deixar aí ver o filme com o Gabriel. E a gente aí, né, que falou bastante sobre maternidade atípica, sobre autismo adulto, falamos, né, abordamos vários temas. Então, eu quero só te agradecer pela participação aqui na live. A gente vai deixar a live salva aqui na página, tá? Do Vidas Negras com Deficiências Importam, então vai ficar salva aqui. E a gente ainda vai ter muitas outras lives com muitos outros, né, membros do movimento, então acompanhem. E é isso, gente. Fiquem à vontade aí para conhecer o movimento. A gente tem o Facebook, tem aqui a página no Instagram, qualquer coisa manda direct ou entra no link que vai para o movimento. Que a gente ainda a gente está no embrião ainda, a gente está nascendo, a gente nasceu no meio dessa quarentena, né? E a gente abraça todo mundo, tá? Que esteja disposto, né, nessa causa da luta antirracista e anticapacitista, tá bom? Maíra, brigadão. Brigadão quem assistiu também, quem acompanhou, quem passou por aqui.
Espero que a gente tenha aí esclarecido algumas coisas, espero que a gente tenha ensinado. Maíra, pode falar aí o que você quer falar para finalizar, para a gente poder salvar a live aqui. Tá. Eu te agradeço muito também pelo convite, por estar fazendo parte desse movimento do Vidas Negras com Deficiência Importam. E eu peço o apoio de vocês para que divulguem cada vez mais esse movimento para a gente se fortalecer. A página é @vndi.brasil. Eu peço que vocês compartilhem essa página e incentivem as pessoas, né, a seguir, a compartilhar a mensagem que o movimento traz. E a gente precisa muito dessa conscientização e desse movimento. Obrigada, Maíra. Obrigada, gente. Boa noite. A live vai ficar salva, tá? Depois é só vocês checarem lá na página, dar uma olhadinha na página e assistir a live e as outras lives também que a gente já fez por aqui pelo Instagram com outros membros do movimento. Tá bom? Beijo, Maíra. Obrigada e boa noite, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.